do passado da Isso que eu humanidade, queria né? saber, o que a gente tem de relacionado à Bíblia, de escavações, de coisas em cursos, de teoria. A Bíblia, a história bíblica, ela fez um recorte geográfico e étnico. Ela conta a história do Oriente Médio afunilando na dinastia de Abraão. Por isso que alguém perguntou, onde é que está a história dos chineses na Bíblia? A Bíblia não era enciclopédia Barça. É, Ela não tinha essa pretensão. essa pretensão. É como se alguém fosse contar agora aqui a história do comunismo na União Soviética. Aí você pergunta, tá, mas por que não fala nada de Cuba? Ele só menciona Cuba no versículo lá, mas não fala nada da China. Não, porque a proposta do livro é a história do comunismo na União Soviética. Tá certo? Então a Bíblia também ela tem o seu mainstream ali. Por isso que ela não vai falar nem da Índia, nem da China. Mas ela começa a contar a história da humanidade, como é que as primeiras civilizações surgem ali na Mesopotâmia, e a Bíblia traz o nome delas. Ela, quando fala as genealogias, ela fala o rei tal. Ela fala dos 3 descendentes de Noé, que os Ramitas, vão fazer justamente a parte do norte da África, vão ser os ancestrais dos egípcios, dos primeiros habitantes de Canaã, como que os jafetitas, que são os descendentes de Chafé, eles vão ser os ancestrais dos indo-europeus, que vão pegar toda aquela parte ali do Irã, até a Índia, e depois a parte da Europa, e vai falar da parte dos Shem, dos semitas, de onde vão vir os judeus, os elamitas, os babilônios também, que são semitas, todos esses povos. Então a Bíblia vai desenhando tudo isso e ela vai costurando isso. Aí ela vai funilando. Primeiro ela pega a história da criação, com Adão e Eva, o dilúvio universal, Babel, que os povos se separaram, aí ela começa a separar. Agora ela pega um homem chamado Abraão e ela vai contar a história de um povo. É isso que eu acho fantástico. A partir de Abraão, muda tudo. Deus escolhe um povo? Como que é? Tava acontecendo muita coisa na Terra, Uhum. e aí o Abraão é o escolhido para quê? O que era o plano de Deus? O que é o plano de Deus a partir de Abraão e até os dias de hoje? Olha, essa escolha de Deus não foi uma escolha no sentido de vocês são superiores aos demais. Merecimento? Merecimento, não é Não. mérito. Não, tanto é que o grande diálogo no Novo Testamento sobre a salvação é justamente essa questão de a salvação não vem pelas obras. Paulo deixa bem claro, quando Deus chamou Abraão, Abraão nem circuncidado era. O que Abraão fez para ser? E quando você pega toda a trajetória do povo de Israel, Deus fala assim, vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram os mais poderosos, os mais bonitos? Não. Davi. Eu escolhi por ação da minha graça. Eu escolhi porque eu quis. E essa escolha de Deus, repito, não é para colocar um acima do outro. É como se você tá assim com 2 filhos, você escolhe um e fala assim, olha, fulano, lava a louça hoje, tá bom? Amanhã é o seu irmão. Mas não tem uma explicação por que Abraão? Não, só a graça de Deus. A única explicação que tem é que a graça de Deus agiu em Abraão e Abraão aceitou. Abraão aceitou, tá certo? Agora, Deus teria que ter alguém para nascer o Messias. Então seria como se a gente tivesse agora, por exemplo, vamos pegar de novo a temática da guerra. Olha, eu vou escolher vocês 3 aqui para serem os enfermeiros e médicos. O fato de você ser médico, você não vai pro front lutar. Mas eu preciso de você como médico para salvar as pessoas que vão chegar machucadas aqui. Entendi. Tá certo? O médico ele não está com nenhum privilégio acima dos outros. Ele está com uma função diferente acima dos outros. Mas então Abraão teve uma função diferente. Ele ia ser o pai da nação que ia dar para o mundo o Messias. Só isso. Mas você tem fora dessa nação outros com outros trabalhos de Deus. Então, por exemplo, quando Abraão chegou em Canaã, já tinha em Salém, a cidade que depois viraria Jerusalém, um rei chamado Melquisedeque. Tá certo? O Melquisedeque, que seria o rei da justiça, significa rei de justiça em hebraico. Eu esqueci como é que fala em hebraico. Melchit Tzadik, se não me engano, Tzadiká é a justiça, o rei da justiça. E esse homem era fiel a Deus. E ele não tinha parentesco algum com Abraão. Quando Moisés foge do Egito, ele vai encontrar Jetro, que também é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. E não tinha nada a ver com Moisés, nem com os hebreus, era outro povo. Então, ao longo da história, você vai vendo que Deus tem para povos diferentes funções diferentes.
E às vezes, isso aqui que é um milagre da história, como eu não sou presbiteriano calvinista, eu acredito no livre-arbítrio. Mas eu sei que há opiniões diferentes, você já recebeu pessoas aqui com opiniões diferentes nesse sentido. Estou colocando apenas a minha não para refutar os que pensam diferentes, mas para explicar a minha resposta. Como eu acredito no livre-arbítrio, eu acredito que na história Deus consegue usar até a pessoa que nega a Deus. Porque às vezes ele faz um mal e Deus, sem infringir a liberdade dele, faz com que aquele mal redunde num bem. Por exemplo, algumas vezes na história, Deus usou pagãos para destruir os hebreus. Houve isso na história. Nabucodonosor, Deus falou assim, eu vou trazer Nabucodonosor. Quando Deus falou vou trazer, não é que Deus obrigou Nabucodonosor a fazer aquilo, mas Deus falou, olha, hebreus, permitiu, já que vocês não estão cumprindo, eu vou tirar o meu poder e vou deixar o Nabucodonosor arrebentar com vocês. Mas eu vou transformar isso em bem, em benefício. Então, na verdade, a história acaba virando um mosaico de peças, onde cada um acaba tendo uma tarefa. E Deus tem em todos os povos pessoas que o amam, mesmo que esses povos não fossem escolhidos por Deus para trazer o Messias ao mundo. Vou dar um exemplo para você. Quem deu o Messias ao mundo foi os judeus. Certo. Mas quem espalhou, e foi os judeus também que espalhou, mas quem permitiu a história do Messias espalhar pelo mundo foram os gregos. Porque se não fosse a língua grega, não teria o Novo Testamento. Se o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, só os judeus iam saber aquela história. Então Paulo era um judeu que pregou do Messias Jesus para o mundo, mas para isso ele teve que se valer da língua de Alexandre o Grande. Ele teve que se valer da língua de Alexandre o Grande. Ele teve que andar em barcos que eram construídos pelos fenícios. Ele teve que ir em cidades que eram construídas e organizadas pelos romanos. Então a gente vê que ao longo da história, mesmo pessoas que não fazem parte desse povo eleito, tiveram um papel na história. Quando Jesus nasceu, quem veio reconhecê-lo como Messias, como Rei Salvador, foram magos pagãos do Oriente. Zoroastras, provavelmente da Pérsia. Provavelmente seguidores do zoroastrismo. E por que teve um povo escolhido? E hoje em dia esse povo foi estendido a todos? Porque isso tem uma divisão também, né? Tem. A gente tem que tomar cuidado ao colocar isso, porque às vezes pode colocar de uma maneira antissemita. Né? Ou de uma maneira também que perde o papel da igreja. Então, dentro do mundo da teologia, você tem três linhas, grosso modo, há mais, mas eu vou resumir aqui, grosso modo 3 linhas. Tem aquela linha cessacionista que entende o seguinte: o plano de Deus para Israel acabou no Novo Testamento. Quando Paulo vai pregar para os hebreus, Deus não tem mais nenhum papel profético, Deus não tem mais nada para os judeus. Agora quem substitui o povo judeu é a igreja. Muitos judeus nem gostam dessa abordagem porque ela soa antissemita. Total. Tá certo? Mas há teólogos que defendem assim. Há outro grupo de teólogos que pensam que não, que na verdade a igreja é apenas um parênteses. O povo de Deus é Israel e nunca deixou de ser Israel. A igreja é apenas um parênteses e no final Deus vai trazer Israel de novo. E há um terceiro grupo, eu faço parte desse grupo, que entende que o povo judeu, eles cumpriram com o papel deles, que era trazer o Messias ao mundo, mas quando eles rejeitaram o Messias, eles perderam aquela relevância de dar a mensagem ao mundo. Porque até a época de Jesus, Deus queria que o mundo conhecesse a verdade por meio dos judeus. Então, novamente, não é um exclusivismo salvífico, porque Deus tinha salvos fora do povo de Israel, mas se você queria descobrir a verdade, olha para os judeus. Entendi. A Tanar, a escritura, estava com os judeus. O Messias viria deles. A língua que traduziu a revelação de Deus era o hebraico, era deles. E algumas porções em aramaico, mas majoritariamente o hebraico. E todas as linguagens de Deus são sempre da periferia para o centro. Eu sempre confundo. Centrípeda é quando você joga para lá. Centrífuga vai para fora. Para fora, centrípeda. Centrípeda, é sempre centrípeda. Jerusalém, você vai ser fiel e as nações vão vir a você saber aprender de mim. Como o rei Salomão, que um monte de gente, inclusive a rainha de Sabá, veio a Jerusalém para ouvir de Salomão. Se eles tivessem permanecido fiéis à aliança, o mundo inteiro deveria ir a Jerusalém para aprender com eles e voltar para casa a partir dos ensinamentos judaicos. Quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, e Paulo falou o seguinte: agora eu vou para os gentios,
Aí a ordem de Deus passa a ser agora centrífuga. Agora não é mais o mundo vai para Jerusalém. Saiam de Jerusalém e vão ao mundo. Na antiga dispensação, eu vou ser fiel e o Vilela vai vir aprender comigo de Deus. Na nova dispensação, eu saio da minha casa e eu vou à casa do Vilela pregar para ele. Por isso que os cristãos mandam missionários Exato. para o mundo e o judaísmo não manda missionário, não tem isso.